Papa. O segundo ponto, também indiretamente já foi mencionado, é uma igreja configurada colegialmente. Então o Papa, digamos, se apresenta como bispo de Roma, um bispo que tem uma primazia, mas de serviço ao conjunto do episcopado da igreja. Então ele fala mesmo de uma conversão do papado também, não é? Uma conversão do papado aberto às sugestões tendentes a um exercício do meu ministério, a um novo exercício do meu ministério. Então ele está pronto, ele já tem suas ideias certamente, mas está pronto para ouvir tudo aquilo que vai de levar o papado a se situar de uma maneira mais autêntica, mais evangélica, como ponto de união das comunidades eclesiais e do episcopado. Então a mesma coisa vale para a cúria e para as conferências episcopais. Então essa colegialidade tem todos esses efeitos. Então isso são espécies de promessas que ele faz na sua exortação apostólica, que ele apresenta como seu programa de pontificado. Ele menciona todos esses pontos, não é, dizendo, então, as conferências episcopais ainda não foi suficientemente explicitado um estatuto das conferências episcopais que as considere como sujeitos da evangelização universal da igreja. E é interessante que nesse documento ele cita várias vezes documentos das conferências episcopais. Então, a Conferência Episcopal da França disse isso, a Conferência Episcopal do Brasil, assumindo aquele documento que era daquela Conferência Episcopal, mas assumindo no seu magistério universal. É um aspecto interessante, não é? Então, isso é o segundo ponto. O terceiro ponto é uma igreja inculturada. De novo, não é uma ideia nova, não é? Sobretudo aí a Carta Apostólica Evangelii Nunciandi de Paulo VI, que lançou com muito vigor essa proposta, mas o Papa se mostra mais claramente decidido com propostas concretas para essa inculturação da fé. Então, no sentido dele, se trata da valorização de todas as culturas, não é? Claro, mas o interessante é que ele, certamente por sua experiência latino-americana, ele tem uma valorização específica da cultura popular e da piedade popular. Então ele acha que a piedade popular é uma grande riqueza da igreja, que não pode ser desprezada nem superada, não é, por outras, digamos, estruturações, outras mentalidades eclesiásticas, mas no povo ele acha que existe toda essa riqueza da fé, não é, do povo já evangelizado, mesmo com seus limites. Ele valoriza profundamente essa piedade popular. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que o outro lado da enculturação é também todos o que ele chama os desafios das culturas urbanas. Então aí também ele vê, mas é interessante quando ele, digamos, encara cada situação, ele vê o positivo. Então tem umas frases assim muito características, não é? Ele diz: a presença de Deus acompanha a busca sincera que indivíduos e grupos efetuam para encontrar apoio e sentido para a sua vida. Isso ele está falando do povo da cidade, Então ele está vendo ali uma riqueza também, uma busca autêntica que precisa ser, então, cultivada, trabalhada, mas ele não vai dizer, essas cidades já estão consumistas, só tem poder. Ele sabe disso também. Mas ele vê em toda essa realidade uma semente, digamos, de evangelho. E, finalmente, essa enculturação, não é? A valorização de todas as culturas, a encarnação do evangelho nas culturas, leva a um pluralismo dentro da igreja. A um pluralismo. Então, ele
diz que o cristianismo não dispõe de um único modelo cultural, nós sabemos, mas ele afirma isso com toda a força, não é? E, ao mesmo tempo, ele mostra que o pluralismo não é um perigo para a igreja, mas ele deve justamente ser a maneira como se realiza a comunhão na igreja. Então esse seria o terceiro elemento da visão nova da igreja, do Papa, daquilo que ele pretende, me parece, na sua reforma, não é? Ele pretende chegar a esses objetivos, uma igreja mais enculturada, mesmo que se torne plural, não é? Uma igreja mais colegial, não é? Mais envolvendo todos os bispos, todas as comunidades eclesiais. E o quarto ponto é a igreja, porque na expressão dele seria a igreja de todos os fiéis, quer dizer, a promoção dos leigos. Todos somos discípulos missionários. Cada batizado, independentemente de sua função na igreja, é um sujeito ativo da evangelização. Isso não é novo, mas ele está lançando essas ideias com toda a força e, como eu já disse, como uma espécie de promessa daquilo que ele pretende e gostaria de fazer. O último ponto é a igreja evangélica, nesse sentido pobre e servidora. Então, uma igreja pobre, através não só das palavras, de muitos gestos dele, não é? Ele manifestou isso, que está encarnando na sua própria maneira de ser aquilo que ele pretende para toda a igreja, não é? Uma igreja pobre, uma igreja simples e uma igreja servidora, não é? A frase já foi citada pelo Vitório, não é? Pobre e para os pobres. É uma frase que está nessa exortação do Papa. Então, esses são digamos, as dimensões dessa nova figura de igreja que ele pretende. Então, já estamos terminando o tempo, não é? Mas então vou só enumerar aquilo que eu chamei a condição espiritual evangélica da reforma da igreja. Então ele acha que não adianta só mudar as instituições, não adianta também mostrar um modelo muito válido, não é? Muito profundo de igreja, mas precisa dar essa fundamentação, essa motivação espiritual. Então isso ele faz justamente chamando a atenção de várias maneiras para o encontro pessoal com o amor de Jesus, que nos salva, então só cito. Em segundo lugar, para a misericórdia, não é? O amor misericordioso, a misericórdia como traço fundamental que leva a igreja a ir ao encontro, então, do povo, da realidade humana. E negativamente, para citar só os traços principais, ele fala muito fortemente contra o espírito mundano, a mundanidade, não só nesse documento, mas também várias vezes nas suas homilias, nos seus discursos, não é? Ele, digamos, levanta com muito vigor essa crítica, certamente, não é? O Vitório já mostrou a crítica em termos muito mais quase brutais, não é? Mas é verdade que ele está muito preocupado com a penetração de um espírito mundano em toda a comunidade eclesial, mas especialmente nos pastores, não é? Nos pastores. Então, não vamos explicitar o que ele diz mais, não é sobre isso, mas essas seriam as características do fundamento. E agora, só para, se tivesse ainda um minuto para terminar, então quais seriam os traços da personalidade, não é, do Papa, o seu estilo pessoal? Então, são coisas que todos já notaram, mas só para resumir brevemente. Então, em primeiro lugar, o que chama a atenção no Papa é a sua capacidade de comunicação
não é, de uma comunicação, não é, que leva a todos, não é, aquela, digamos, aquela mensagem com grande simpatia, que atrai todo o povo, mas ao mesmo tempo a comunicação do Papa não é uma comunicação mediática. Apesar de toda a sua, digamos, êxito, sucesso mediático, ele não é uma personalidade mediática, como foi dito, não é? Ele olha as pessoas, ele está ali autenticamente, não está representando nada. Pode se representar até com fundamento, não é? Nesse sentido, tem uma ideia, então representa aquilo para transmitir, mas ele não representa nada, ele está vivendo aquilo que ele é, então esse é um traço importante. O segundo traço, já foi, quer dizer, todos percebem também, é a simplicidade, a austeridade no seu estilo de vida. O terceiro traço é essa coragem profética, não é? Anunciar as exigências do Evangelho em todas as situações. Ele é um traço um pouco jesuítico também, não, o magis, ele está sempre apontando para o mais. Não dá assim apenas uma mensagem fácil de ser realizada, não é uma proposta de vida cristã, mas é sempre uma proposta exigente, e ao mesmo tempo que ele anuncia esse evangelho pleno, ele denuncia também, como eu disse, denuncia a mundanidade e denuncia fora da igreja também os problemas todos da humanidade atual. Então é essa coragem profética. Depois nós temos um diálogo, uma abertura para o mundo. Não é? Nós, quer dizer, havia muita coisa para citar, não é? Mas vocês ouviram falar daquela carta que um ateu, Eugênio Scalfari, não é? Que é o chefe de redação do jornal La Repubblica, que é um jornal leigo da Itália, importante, mas que não tem nada de católico, escreveu uma carta ao Papa e ele respondeu aquela carta justamente como de novo, ele respondeu porque queria responder a ele, mas queria dar um sinal também de que ele vê a igreja como em diálogo com o mundo, não é não uma igreja que está só se defendendo, etc., mas que está indo ouvir a opinião dos outros, não é mesmo dos que não são cristãos, e dialogar com eles. E finalmente, uma característica, não sei se essa é tão evidente logo, mas eu diria que ele tem uma espécie de o brilhantismo humano, não é? Ele tem uma inteligência muito profunda, está a par de todas as coisas, tem uma perspicácia para perceber o essencial do Evangelho, ou para perceber as situações atuais da igreja e do mundo, e tem também uma posição, assim, de passagem. Ele sempre tem uma resposta, uma proposta, se quisermos dizer, claro que pronta a ser aperfeiçoada, mas ele parece que já pensou, já fez um discernimento sobre todos os problemas, não é? Quer dizer, assim espontaneamente ele vai dizendo, é isso, a opinião dele. Isso impressiona um pouco, não é? E finalmente toda a questão da comunicação, da originalidade e também da decisão, ele sabe o que quer. Então é isso um pouco, peço desculpa.